E era uma imagem muito antiga, não era? Reparem, retirada de um papiro egípcio, da alta antiguidade egípcia, isto para nós vermos que as criaturas nós andamos preocupados com o pesar e o medir há muitos anos. Agora, será que é o pesar e o medir com os aparelhos de medição, com os instrumentos de medição, ou será um outro tipo de medida? Vamos ver ao longo da nossa palestra. E começamos com uma citação. Jamais há razão para descrer ou desesperar da justiça de Deus, ainda que nos pareça que ela demora. Ela vem sempre, e sempre a tempo. Palavras de alguém, um grande escritor português, Silva Pinto, que está neste livrinho, que são 4 volumes, e que nós, os espíritas, não poderíamos em nenhuma circunstância dispensar de conhecer. São psicografias do grande médium Fernando Lacerda. E este Silva Pinto foi contemporâneo de Camilo Castelo Branco e diante do desespero da vida, e também de Cesário Verde, diante do desespero da vida, ele se considerava uma pessoa muito amarga, agasalhava a ideia de que tão depressa quanto pudesse se deveria suicidar. E é Camilo Castelo Branco, suicida, espírito, que vem a ele trazer-lhe a luz da verdade para que ele não se suicidasse. Neste mesmo livro, na mensagem 35, ele começa assim, Silva Pinto. Sem surpresa, encontro-me vivo depois de ter morrido. Então vamos ver que esta vida deste homem tão amargurada, ele encontrou a doutrina espírita e foi salvo desse erro tenebroso que é o suicídio, como já dissemos, pelo próprio Camilo Castelo Branco. Palavras ainda dele, deste livro, volume 4, página 193. Não há melhores lentes para descobrir Deus, que as formadas pelas lágrimas do infortúnio. Porque realmente, quando tudo está bem, nós vamos andando distraídos, displicentes, mas quando chega a dor, quando a dificuldade atroz nos bate à porta, nós logo pensamos em Deus, buscamos o refrigério dessa crença e dessa fé. Então, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Agora, estas palavras de Jesus. Esta afirmativa dele faz-nos pensar se nós todos nos podemos incluir no número dos que têm sede de justiça. Segundo os dicionários, justiça quer dizer conformidade com o direito e virtude de se dar a cada um o que é seu. Jesus, no entanto, referia-se à justiça recomendando que fizéssemos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Esta aflição, quando em face de uma dificuldade de procedimento, não sabermos se estamos fazendo bem, se estamos fazendo mal, se utilizássemos sempre esta bitola que Jesus nos deixou, de certo que nós nunca seríamos capazes de fazer mal, fosse a quem fosse, porque não gostaríamos que esse mesmo mal nos fosse feito a nós. Então, nós que tantas vezes temos exigido, olhem bem, entre aspas, exigido de Deus que Ele sacie a nossa sede de justiça,
Mas se formos sinceros e analisarmos profundamente, não estamos verdadeiramente com essa sede de justiça. Se formos francos e honestos connosco próprios. Porque estamos a falar no real sentido do termo. Aquele que nós encontramos no convívio diário. Porque muitas vezes surpreendemos-nos agindo de forma injusta. O trato com as pessoas que nos rodeiam é diferenciado conforme a posição social ou financeira dessa pessoa. Se for alguém subalterno, alguém que esteja abaixo da nossa autoridade, com certeza que aí o nosso tratamento será diferente. Se nos dirigimos, por exemplo, àquela pessoa que nos ajuda no serviço da casa, que faz as limpezas, falamos de determinada forma. Num tom de voz, muitas vezes, um tom de voz rude, brusco. A nossa atenção fica completamente distinta da atenção que empregamos para falar com pessoas que ocupam cargos que, a nosso ver, são mais importantes. Se a pessoa que nos procura está vestida com trajes elegantes, homem ou mulher, não importa, mesmo que não saibamos quem é, a nossa deferência é imediata. Não fazemos sequer o pensamento de nos interrogarmos quem é. Logo nos vergamos diante dessa criatura, mas se for alguém que venha envolto em andrajos, será bem diferente a nossa atenção. Outro exemplo é quando, por exemplo, o nosso carro começa a dar sinais de que em breve o motor vai avariar. Qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça? Se fôssemos pessoas justas, faríamos ao carro uma boa revisão, repararíamos os danos e então colocávamos-lo à venda. Mesmo assim, ainda com o dever de informarmos a pessoa de que essa avaria aconteceu, mas está reparado. O que normalmente ocorre não é isso. É tentarmos logo passá-lo adiante o mais rápido possível e quem o comprar que fique com o prejuízo. Afinal, o mundo é dos espertos, pensamos nós. Como é que, fazendo isto, nos dizemos pessoas justas? Porque se o inverso ocorresse, se alguém nos vendesse um carro a começar a avariar, de imediato nos indignávamos e até iríamos chamar aquilo gente desonesta. Como é que alguém pode vender-me um veículo prestes a avariar o motor? Que injustiça! Quando nós observamos, e infelizmente muito, os governantes corruptos a tirarem proveitos pessoais com os recursos públicos, imediatamente levantamos a voz, não só para criticar, como para exigir justiça. Mas quantos de nós arranjamos atestados médicos falsos para enganar o patrão, receber o salário por inteiro e não perdermos dias de férias? Usamos, nestes vários momentos, dois pesos e duas medidas. É aqui que nos encontramos com o tema da palestra, com o título do tema. Esquecendo-nos novamente de um outro ensino do Cristo, em Mateus 7, versículo 1 e 3. Não julgueis para que não sejais julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente vos medirão a vós. Ou seja, os critérios que utilizamos para julgar o próximo serão os mesmos critérios que a nossa consciência vai utilizar para nos julgar a nós mesmos. Eu disse com ênfase, a nossa consciência. Então não é Deus? Não é Deus que está lá à nossa espera, com um metro, um almudo ou um alqueire para nos medir? Claro que não.
Como sempre dizemos, o trabalho de Deus não é esse. O trabalho de Deus é muito mais importante do que isso. E é tão importante que Ele, para continuar fazendo aquilo que é verdadeiramente importante, Ele colocou as suas leis onde? Onde é que Deus colocou as suas leis? Na nossa consciência. Logo é ela. Quanto mais rigorosos nós formos com o próximo, mais rigorosa será a nossa consciência para nos julgar. E não é quando andamos aqui no corpo, porque aí nós temos muita coisa que nos distrai para que a consciência nos julgue. Mas quando o corpo acabar, quando o nosso corpo morrer e o nosso espírito continuar vivo e bem vivo, como disse aqui o escritor que nós referimos, que morreu mas estava vivo, é aí que a nossa consciência nos vai acusar. E essa dor de consciência, dizem-nos os espíritos, é muito mais tormentosa que qualquer dor física, por pior seja a sua origem num corpo. A dor moral é muito mais afligente do que a dor física. Então a maneira como nos portarmos para com os outros é a maneira como a vida se irá portar connosco. Se nós formos duros e julgadores, a vida também será dura e julgadora para connosco. Se formos compreensivos e bons, a vida será compreensiva e boa. Com a medida, portanto, que medirmos, seremos medidos. A vida devolve-nos sempre o que nós lhe damos. Se damos à vida coisas boas, ela devolve-nos coisas boas. Se más, do mesmo jeito as receberemos. Então tudo isto diz respeito a quê? À lei de causa e efeito. Essa lei que em circunstância nenhuma falha. O nosso julgamento em relação aos outros é a causa. O efeito dessa causa é o julgamento que nós sofremos por parte da nossa consciência e também o julgamento dos outros. Ora, como nós nos conhecemos bem, sabemos porque agimos fora destas verdades. Sabemos quais são as nossas verdadeiras intenções. Assim devemos perguntar-nos com sinceridade: será que temos mesmo sede de justiça? Ou será que nos pesos e medidas só temos pensado em nós próprios? A promessa do Cristo é real e ela cumprir-se-á quando efetivamente nós tivermos sede de justiça, usando, tal como é a justiça divina, um único peso e uma única medida, com imparcialidade. Os espíritos superiores recomendam que, caso nós tenhamos dúvidas quanto ao procedimento que devemos adotar com alguém, que nos coloquemos no lugar desse alguém e façamos exatamente o que desejaríamos que nos fosse feito. Não vai falhar, de certeza absoluta. Jamais erraremos, uma vez que todos queremos o melhor para nós mesmos. Ora, se queremos o melhor para nós e sabemos o que é, também iremos ter a preocupação de fazer o melhor para os outros. A justiça divina, ou melhor, o efeito das leis de Deus alcança-nos, onde e quando for preciso, inexorável e infalivelmente. Como já dissemos, são efeitos gerados por causas nossas, por nós próprios. Não serão nunca castigos do Criador, que é soberanamente justo e bom. Deus não castiga. Deus criou-nos para a felicidade, não para o sofrimento. Mas as consequências dos nossos erros, esses é que guardam em si mesmos o remédio para os nossos males e impulsionam-nos a mudar, a modificar a nossa vida, os nossos hábitos, o nosso modo de agir. Se não vejamos, um velho carpinteiro estava a poucos dias da aposentadoria, de se reformar.
e foi contar ao seu chefe precisamente esses planos que ele tinha para a reforma. Largar aquele serviço de carpintaria e de construção de casas para viver agora uma vida mais calma com a sua família. Claro que ele iria sentir a diminuição do rendimento. O rendimento mensal ia ficar mais curto, mas não se importava porque necessitava da reforma para descansar. O dono da empresa, informado, ficou com pena de perder um dos seus melhores empregados e pediu-lhe que construísse uma última casa. Seria o seu último trabalho. Ele, patrão, consideraria que isso era um favor especial que ele lhe fazia. O carpinteiro não teve jeito de dizer que não, concordou. Mas com o passar do tempo, era fácil ver que os seus pensamentos, o seu coração, não estavam naquele último trabalho. Ele não se empenhou no serviço, utilizou mal a sua própria mão de obra e até as matérias-primas escolheu qualquer coisa de qualidade inferior, sem a mínima preocupação. Podemos assim constatar que foi uma maneira lamentável dele encerrar a sua carreira. Quando terminou a casa, o construtor veio inspecionar e entregou-lhe a chave da porta ao carpinteiro, dizendo: esta é a sua casa. Quero presenteá-lo pelos longos anos de serviço e dedicação à nossa firma. Este é o meu presente para si. Que choque, que vergonha. Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, teria feito tudo completamente diferente. Afinal, ele pensava que a casa era para outra pessoa. Qual foi o peso? Qual foi a medida que ele utilizou? Agora iria morar numa casa mal feita, feita de qualquer maneira. Esta exemplificação serve para nos chamar a atenção que às vezes isto acontece connosco. Claro que não é o fazer de uma casa, mas é o fazer de coisas nossas. Construímos as nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais do que agindo, colocando e fazendo menos do que o melhor, menos do que podemos fazer bem. Então, em choque, olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que nós construímos. Se soubéssemos, também nós faríamos tudo diferente. Nós somos os carpinteiros. Vamos pensar sobre a nossa casa. Vamos pensar que em cada dia nós martelamos um prego novo. Colocamos uma armação ou levantamos uma parede. Em cada dia. Construamos sabiamente. Vamos fazer o melhor que pudermos. E assim ficará a obra que nós construiremos. Mesmo que tenhamos somente mais um único dia de existência, um único dia, só mais 24 horas, esse dia merece ser vivido calmamente e com dignidade. E se quisermos uma tabuleta para agora colocarmos na parede da nossa casa que edificamos, na parede dessa construção, basta-nos escrever uma coisa simples. A vida é um projeto. Façamo-lo nós mesmos. Nossa vida de hoje é o resultado de nossas atitudes e escolhas feitas no passado. Do mesmo jeito que a nossa vida amanhã será o resultado das atitudes e das escolhas que fizemos hoje. Somos seres em evolução, ainda imperfeitos. Não nos resta dúvidas, mas estamos rumando inexoravelmente para uma condição superior onde não mais cometeremos os erros atuais. Se aprendermos com eles, não os vamos repetir. Alguns podem pensar que este pensamento, a aceitação desta ideia,
é uma posição absurda. Mas paremos um minuto e perguntemos: quantos de nós, que somos humanos, não damos uma nova oportunidade aos nossos filhos, quando estes fazem algo que julgamos errado, não os expulsando de casa, não os condenando a viver eternamente com a sua culpa? Quantos de nós já não fizeram isto? Então por que é que Deus, que é o infinito amor e o supremo Pai, agiria de uma forma pior do que a nossa? Se nós já somos capazes de desculpar os erros dos nossos filhos, como é que Deus não vai desculpar-nos a nós? Desde que nós deixemos de errar, aprendamos com o erro e vamos depois ressarcir quem eventualmente tenhamos prejudicado com esse erro. Não foi Jesus que disse em Mateus 7,11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então apaguemos das nossas mentes essa ideia errada de uma culpa que queremos às vezes continuar transportando sob as nossas costas, dobrando-nos ao peso do remorso ou do arrependimento. Na doutrina espírita, nós não somos culpados. Somos responsáveis. Muito mais importante do que os erros que nós cometemos é o que nós agora somos. Os nossos atos têm que responder pelas nossas ações. Não através desse famigerado castigo, mas através dos mecanismos que nos levam à tomada de consciência das nossas atitudes equivocadas e das reparações desses atos que são indispensáveis. O erro faz parte do processo de aprendizado e, como seres em evolução, nós precisamos vivenciar tudo, vivenciar as mais diversas experiências para alcançarmos o progresso espiritual. Por isso nós reencarnamos, vezes sem conta, para que em cada oportunidade reencarnatória nós encontremos as dificuldades da vida para as superarmos, fortalecendo-nos em cada embate. Porque cada coisa que nós consigamos avançar pelo nosso esforço próprio, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, é uma vitória que ficará a nosso favor para o progresso espiritual. E é nesta jornada de luz que é natural que nos enganemos às vezes, mas é imprescindível que nos esforcemos para crescer. Enganei-me ontem, não me quero enganar hoje. Enganei-me hoje, não quero enganar-me amanhã. Então o objetivo da lei divina não é punir, mas educar, fazendo com que cada indivíduo evite repetir os seus erros, porque agora já tem a plena compreensão de que a sua atitude passada foi inadequada, não deveria ter feito, e que agora é necessária uma mudança de conduta. As fases deste processo de mudança começam com o arrependimento. O arrependimento é o momento em que nós reconhecemos a nossa falha de conduta. Mas agora impõe-se a expiação. Arrependimento e depois a expiação, que é quando nós vamos refletir sobre o que fizemos e nos vai levar essa expiação a que façamos a reparação. Arrependimento, expiação, reparação. E a reparação agora é o topo deste processo. Pois é quando nós queremos alterar os nossos passos e corrigirmos o nosso erro. Se observarmos isto, de certeza absoluta que vamos encontrar lógica. É uma proposta lógica. Porque nesta proposta todos vão sair enriquecidos. Nós que erramos pelo amadurecimento e o outro, a quem nós porventura prejudicamos, vai ser ressarcido, porque nós iremos consertar o nosso engano. A reparação.
A vida é uma dádiva que Deus nos concedeu para que nós alcancemos a felicidade. Trabalhemos para alcançar a comunhão com Ele. E se o fizermos, vamos ficar certos de que, conforme as palavras de Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, nós encontramos lá: todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se aos males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Olhem a lucidez de Kardec. Todos, homens e mulheres, podemos corrigir os nossos malfeitos, mas corrigi-los porque temos essa vontade, ter a nossa própria vontade. E assim nos iremos poupar, não iremos passar por males que decorreriam se não corrigíssemos os erros, se não fizéssemos a reparação a quem prejudicamos, e assim não virão esses males, essas dores, essas dificuldades, e estamos assegurando uma felicidade relativa para o nosso futuro. Palavras muito lúcidas de Kardec e com as quais nós terminamos esta singela palestra. Então, não vamos mais, na nossa vida, desejar termos 2 pesos e 2 medidas. A medida que gostamos que seja aplicada para nós, o peso daquilo que eventualmente possamos carregar nós, seja a medida que desejamos aos outros e não sobrecarregá-los com mais peso do que o nosso. Que esta singela reflexão nos possa ajudar e que Jesus nos abençoe. Pela vossa atenção, obrigado.